em muitas coisas e eu parei para analisar uma coisa muito importante que não chega ao nosso grau de conhecimento e tampouco o grau de temor, né? Bom, o que eu tenho para falar hoje acerca de tudo é acerca do como vai ser terrível, como vai ser difícil, como vai ser tenebroso, como vai ser dolorido, né? Encarar um Deus zangado, né? Você tem a nossa vida, nossa mente nos limita a muitas coisas, né? Nossa mente nos limita a muitas coisas. Nossa mente, deixa eu ajeitar aqui rapidinho, nos limita a várias situações. E quando se destaca dentro do nosso próprio ser, dentro da nossa própria razão, nós olhamos e vemos que realmente não vai ser fácil lidar com um Deus tão zangado. Estava aqui meditando, né, na palavra de Deus, meditando nas coisas, e vendo quantas vezes Deus assassinou os homens. E segundo o que a Bíblia diz, que vários nomes executam a sua divindade, Jeová Rafá, Shalom, Adonai, Tsekenu Yavé, vários nomes se destaca o nome de Deus. Mas vemos, né, vemos que Jeová, o nome Jeová, muitos entendem que Jeová significa destruição. Muitos levaram essa tese, né, outros estudaram sobre esse tema, mas Jeová é o seu nome. E eu fico imaginando o como nós estamos pedindo socorro, como nossas almas pedem socorro. Antes de começar aqui, continuar, que o Espírito Santo vai me usar aqui, queria agradecer a todo o Brasil, que tem ajudado a igreja de uma forma muito linda, né, ajudado até a minha vida também. Também agradecer pela a paciência que vocês têm tido com o ministério em relação a tudo, acreditando. Um ministério tão maravilhoso que mudou a minha vida, mudou a vida de mais pessoas no Brasil inteiro, onde teve reconciliação de almas, conversão de almas, enfim. Não ainda conseguimos o canal principal, acredito que a gente vai ganhar um castigo aí de uma semana, não sei. Bom, já notifiquei essa live pelo aplicativo, se você não baixou ainda, aplicativo Santidade e Arrependimento, tá? Então, eu queria deixar bem claro aqui para todos vocês que tudo aqui que Deus ele me usa é para o seu poder, é para a sua glória. Quando a gente vê em livro de Êxodo, no capítulo 15, verso 3, a Bíblia diz que Jeová, ele é guerreiro e o seu nome é Senhor. Então, quando você fala que Jeová é guerreiro, em Êxodo 15, 3 fala isso, você imagina o quê? Alguém está numa batalha, numa guerra. Deus quis guerrear com alguém? Não. Deus não quis guerrear com ninguém. Opuseram contra ele. A majestade divina já era... Ela sempre foi parcial, né? Porque só existia a luz e não as trevas. Então Deus sempre reinou nos céus. Embora seja que depois nós sabemos que Lúcifer, né, o chamado anjo de luz, né, uma certa feita, até abrindo aspas, uma pessoa me perguntou se poderia colocar o nome Lúcifer no seu filho. Não tem nada demais. Lúcifer nos traz uma tristeza, a gente lembra de coisas más. Mas Lúcifer significa anjo de luz, né? Então Lúcifer não é é como se fosse governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Nos últimos governos, a gente colocar o nome do seu filho de Luiz, você vai lembrar de quem? De Inácio, Luiz Inácio, vai lembrar de Lula. É mais ou menos por aí, né? Brincadeira na síntese, mas não tem nada a ver você colocar o nome do seu filho de Lúcifer. Isso não muda o que ele vai ser, tá? A palavra Lúcifer é anjo de luz, tá? Lúcifer foi o nome dado ao anjo, né? E Deus colocou esse nome, né? Se você olhar para as escrituras sagradas, foi vindo de Deus, né? Então muita gente às vezes, mas logicamente que não é viável colocar o nome de Lúcifer, né? Tem tanto nome por aí. Vamos lá. Quando vemos
a expressão Jeová, a gente lembra quando o próprio Deus, ele matou em Êxodo, né? O Êxodo, ele traz um temor muito grande nas Escrituras quando se refere a Deus, Jeová, né? Jeová Sabaó, né? Jeová Adonai, quando Deus começa com uma conversa diferente e começa a sua ira através das menções de Josué. Era Josué na planície e Moisés no monte, mas depois que Moisés ficou no monte, Josué na planície, por grandes feitos e guerras, a gente vê quando rouba-se a capa, né, a capa babilônica e os tacios de ouro, onde Acã, né, depois que os muros caíram, executou esse roubo, aí onde Deus começa a mostrar o seu poder. Né, quando vemos ali também, mais atrás, Sodoma e Gomorra sendo destruída, nós começamos a ver um Deus que não é um Deus somente de amor, né? Vemos um Deus que não é um Deus que brinca, não. É um Deus que mata e fere. Então, a relação que entregou o seu Filho Jesus Cristo e nos trouxe o amor, né, a graça e a misericórdia, o que aconteceu conosco, ser humano? Isso, querendo ou não, por um lado, foi ruim para nós. Por que por um lado foi ruim? Ah, mas Deus faz coisas para ficar ruim? Não, Ele permite. Porque nós hoje abusamos da graça e da misericórdia. E aí a gente só fala que Jesus salva, que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus batiza, que Jesus faz isso, faz aquilo. E esquecemos. Nossa, vai cair parou de carregar meu celular do nada. Olha só como que é coisa tenebrosa. Eu tenho hora que eu falo, meu Deus, só acontece comigo isso. Não é possível, não é possível. Vai cair 8%. Não é possível, do nada parou de carregar, o carregador parou aqui do nada. Impressionante, nem carrega. Tá aceso e não carrega. Impressionante, só tem esse. O inimigo sabe de todas as coisas em relação àquilo que pode ser visto, né? Que coisa terrível. Vou ter que fechar a live. Enfim, não tem como carregar aqui. Então, quando você recebe a graça, o amor de Cristo, você vê Jesus perdoando Maria Madalena, você vê Jesus ali perdoando os pecados, orando pelos que o crucificaram, você começa a ver, né, que realmente é um Deus de amor. É um Deus que ama, é um Deus que tem amor pelo pecador. E aí nós acostumamos, meu Deus, misericórdia, que é isso? Nós acostumamos mencionar, né, esse Deus como se fosse um Deus que somente abraça, que somente consegue dar amor. Logicamente, quando ele deixa esse pingo de amor, né, que ainda o amor de Deus não deixou-se elevar, porque Jesus demorou 3 anos de amor e ministério, o amor de Deus é longânimo e eterno. Então, esses 3 anos que Jesus mostrou piedade ainda é pouco do que Deus ainda pode amar. Escreve isso no comentário. 3 anos foi pouco para demonstrar o seu amor. Guarda isso que eu estou falando para vocês. O amor de Deus é muito maior do que o amor que Jesus ensinou. É muito maior. 3 anos, imagina um amor eterno. Oh, glória a Deus. Então, essa misericórdia, ela foi dada através do quê? Nós temos que louvar a Deus pela vida dos apóstolos. A vida de Abraão, por exemplo, que testificou, né, o amor a Deus, ser amigo de Deus, e entregar o seu único filho Isaque, o filho da promessa, e Deus amou. Como Deus amou também Jacó e aborreceu Esaú, né? Então, como Deus ele tem amado esses personagens, né, foi muito pouco o amor de Cristo. 3 anos é muito pouco para Deus mostrar muito mais amor que Ele pode mostrar para o ser humano. E a gente não sabe. Então isso faz com que a gente desvie o nosso sentimento em relação a quem é Jeová. Jeová é destruidor. Jeová é guerreiro. Jeová, ele é a guerra. A Bíblia fala, torre forte é o nome do Senhor. Então muitas pessoas acham que Deus é um Deus bonzinho. Bonzinho, que não vai negar. Jeová é tenebroso, terrível, temível. Não se brinca com Jeová, o Santo, o Poderoso, o Senhor do Senhor, o Deus dos deuses. É muito claro que a gente vê como que a gente está muito longe do temor a Deus. Quando alguém faz um vídeo na internet contra o outro, quando alguém faz fofoca dentro da igreja, quando alguém fica mentindo acerca do seu irmão,
quando alguém quer o mal do próximo. Os homens esqueceram de executar o juízo do temor a Deus. E o que está acontecendo? Está acontecendo esse tipo de sentimento, de sofrimento. Os pastores pregando, dizendo que Jeová mandou falar. Olha que loucura. Eu queria que todo mundo repassasse esse vídeo, desse o seu like, compartilhasse. Está muito difícil hoje ter homens de Deus para compartilhar. Então imagina você dizer que Deus falou. Imagina você falar assim, Jeová falou comigo e ele mandou te dizer. Imagina um negócio desse. Assim diz o Senhor. Quando essa palavra assim diz o Senhor é muito, muito tenebroso. É muito, muito loucura para o ser humano falar uma coisa dessa. Imagina isso. Imagine isso. Imagina uma coisa dessa. Você falar, assim digo eu. E você colocando a figura de Deus. Então os homens brincaram. Os homens, o pentecostal, ele é falso. Não existe igreja pentecostal, isso é falso, isso é mentira. Mentira, Pentecostes não tem nada a ver com isso que eles fazem hoje. Não tem nada a ver, não tem base bíblica alguma. E um dia eu vou dar um ensino sobre pentecostal. Igreja pentecostal, Deus amor, é mentira. É mentira. Pentecostal não é nada disso. Pentecoste não tem nada a ver com o que eles fazem. Aí eles ficam achando que só porque sapateia no fogo, porque dá uns tribulique, faz um aviãozinho, entrega a charabacanta, eles são pentecostais. Não existe isso. Foi tudo Satanás que inventou para enganar vocês. Então, essa ética de poder e lealdade, ela não vem de uma ética humana. Muitas pessoas estão falando que estou com o rosto bonito, obrigado. Isso aqui é a essência de Deus, é a misericórdia que o Senhor, né? Depois eu conto para vocês o que está acontecendo comigo, vocês vão amar. Então, enfim, você está aqui, eu estou aqui dentro de um quadrado de concreto. Mas a questão de segundos, pode cair uma bola, um meteoro em cima desse lugar. Pode destruir tudo e acabar toda a minha história. E Deus está no trono firmado, e quem vai derrubá-lo? Deus me derruba, mas eu posso derrubar Deus? Então esses principalmente, eu vou dizer aqui, os ex-travestis. Os ex-travestis é os mais usados pelos demônios. Porque eles não perdem a vozinha de gay. Ai, glória a Deus. Tem muito gay enrustido dentro da igreja. Que é gay ainda. Eles não mudam nem a voz, nem o jeitinho de fazer. Não há uma libertação completa. Não há. É uma mentira. Glória a Deus. Ai, misericórdia. Ai, Jesus me libertou, eu era homossexual. Parece um gatinho. Então, você começa a ver isso daí, e você fala, que libertação é essa? Eles mentem, falam que Deus está dando visões para eles. Existe uma libertação falsa na igreja. Existe muito isso. E eles não casam. Você pode ver que não casam. Você não vê esse travesti casando. Você não vê. Muito raro, muito raro. Mas espera aí. Se é travesti, por que não investir? Orar a Deus para orar uma varoa e viver a vida? Não, é tudo solteiro. Porque ainda há uma enrustida. E esse sentimento está dentro das igrejas. Tem pastor gay, tem irmãos gay que acham o obreiro bonito. Então, quando você vê o concílio, eu sempre falo essa palavra concílio, que eu acho linda essa palavra. Concílio, reunião. O concílio da igreja, o templo de Deus sendo edificado, o templo também, quando destruiu o templo de Salomão, quando foi ter o segundo templo, que a Bíblia diz que Ageu profetiza, você viu Ilquias com o livro da lei e falava, vocês estão errados, hein? Não há uma verdade aqui. Mas para eles, todos estavam sacrificando, até animais sarmentos, e todo mundo achando que Deus estava recebendo. Mas aí veio alguém com o livro da lei e colocou juízo em cima do templo de Deus. Agora, o que nós temos que entender, o que nós temos que relatar e pensar, que a mente psíquica, ela pode enganar pela mente espiritual. Tem muitas pessoas emotivas psicicamente, achando que é Deus que está falando, tendo visões dos seus corações. Vou falar nome sim, porque eu tento sempre ter contato, eu não consigo. A pastora Nadir, por exemplo. A pastora Nadir, ela fala visões dos seus corações. É muita loucura o que a irmã Nadir passa de visões.
que uma mulher vestida de oceano, viu a Iemanjá dentro da igreja. E todo mundo, glória a Deus. Por quê? Porque não estão orando para prover os espíritos. Jesus dando cambalhota, Satanás com a pistola, ponto 40 na cinta. O que é isso? Então a gente começa a ver a eloquência dos nécios. E as pessoas não sabem. E você pode ver que o poder de Deus, ele se esfriou muito no quê? Que muitas visões na internet. Foram muitas visões, as pessoas vendo anjo, vendo demônio, mas não vê o pobre necessitado, não vê o mendigo com fome nas ruas, com a mão toda sujinha, tadinho. Tudo frio ali. Ninguém consegue ver que o bairro precisa panfletado, precisa ser cada em casa bater palmas e anunciar que Jesus está às portas para se arrepender dos seus pecados. Ninguém tem essa visão. Vamos abrir amanhã a igreja, segunda, quarta e sexta, uma equipe, e terça, quinta e domingo outra equipe para evangelizar o bairro, casa em casa, bater palma como testemunho de Jeová. E eu falo uma coisa, testemunho de Jeová, se fosse pregar a verdade, o evangelismo que eles fazem é muito maior do que o nosso. Os kardecistas dão mais comida do que os crentes, os kardecistas. Então você vê que realmente é um embate diante de Deus, contemplando os bons e os maus, trazendo, meus irmãos, a revelação daquilo que é. Ou seja, justiça e verdade é a base do seu trono. Então não tem como mudar essa ética, e tão pouco a gente se esconder dela. Então você vê uma iludibriação, famosos gospels. A gente não vê a terra sendo panfletada, a terra sendo... É poucos homens de Deus que fazem a obra de verdade, que realmente se preocupa não com oferta, não com dízimo, não com dinheiro, se preocupa realmente ir embora daqui, arrumar o maior número de almas e sair fora desse lugar que vai ser destruído. Por a mão de quem? Jeová o Santo. Olha que conversa linda, gente. Olha que live maravilhosa. Olha que live que dá temor a gente. Então, quando João começa a ver, no livro de Apocalipse, quando ele fala que os mortos e os vivos serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, nós começamos a ver um Deus diferente. Um Deus que não vai ali medir nenhum esforço para condenar. Não é o seu olho azul, o seu dinheiro que vai te defender. Mas sim as obras de justiça e a conversão através do arrependimento que trouxe a aliança de Cristo através do teu sangue inocente, crucificado na lei dos homens, né, porque foi uma lei premeditada dos homens, mas na conversão da justiça e da graça e da misericórdia e do poder da renovação, do entendimento vindo do céu. Quem gravou essa palavra? Obrigado, essa foi boa, hein, Jesus? Essa foi legal. Pô, até eu gostei dessa. Então a perseverança de você entender que o princípio da ética de Deus, que é perfeita, boa e agradável sua vontade, ela nos constrange. Porque se você olhar, vai dizer que sua avó morreu há 90 anos atrás, e aí ela vai estar diante do trono de Deus, chorando, mas ela estava morta, mas os mortos serão ressuscitados. O inferno dará aos mortos que nele havia. Os pastores estão curtindo que o Corinthians ganhou do Boca Juniors nos pênaltis. A idolatria. Os pastores gritam, todo poderoso Timão, oh, 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 oh. Todo poderoso Timão. Um dia eles trocam todo poderoso Deus, os idólatras corintianos, eles tiram a glória de Deus e dizem que todo poderoso é o Corinthians. E é essa idolatria, essa espírito de feitiçaria contra a igreja de Jesus Cristo. Agora, o que a gente vê? Um Deus zangado, que vai estar sentado no trono e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Então o recado e o conselho que eu dou a todos vocês: não olha para pastores, não olha para presbíteros, não olha para mestres e doutores, olha para o Jesus Cristo, que nunca pecou e nunca vai pecar. Ele é incorruptível. Porque o que se refere a homens se refere à queda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se um irmão seu cair, não julgue ele, vai lá ajudá-lo a levantá-lo. Ore pela vida dele. Porque foi o que Jesus falou, que suportar o fraco na fé, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram.
Então hoje é muito engano acerca do dinheiro. É muito fácil você dizer que aqui nos comentários você é um missionário, mas você não sai de casa. Então no dia do juízo, o grande Jeová, ele vai estabelecer o conserto de toda a criação. E aí a Bíblia diz que sondará os corações, as mentes e tudo aquilo que estava privilegiado. Porque é fácil fazer live e Pix cair na conta. O difícil é sofrer no trecho. Fazer live e Pix cair na conta fez com que muitos adormeceram em seus próprios sentimentos. E aí Paulo fala, vão pregar por própria ganância, vão fazer a obra por dinheiro e vão até usar mendigos para auto se promoverem. Você acha que eu tenho vergonha de andar assim? Foi 5 anos andando descalço, mas pelo menos eu que não tenho amor nenhum a nada desse mundo, eu preciso sim financeiramente, que a gente come, a gente bebe, mas Deus que traz o mantimento. Mas os homens hoje, eles fazem ao contrário. Eles não esperam pela fé. Eles querem pedirem, executarem um jeito de juízo na casa de Deus para usar o nome de Cristo para se promover financeiramente e receber o galardão diante dos homens, mas que está predestinado o juízo de cada oferta, a cada dízimo, a cada centavo. E esse cada 10 centavos que entrou no nome de Jesus vai ser cobrado, porque Jesus falou assim, foi em nome de quem que você pediu? Ah, eu pedi no seu nome, então me dá o dinheiro. Ai meu Deus, vai dar risada por medo, por medo, por medo, por medo e por medo. Em nome de quem? No meu? Dá cada centavo que você pediu meu nome, me dá. Deixa eu contar. Aquele dia entrou 300, vamos ver se tem 300 aqui? Vamos ver, pastor, se tem 300 reais aqui? Você pediu meu nome. Tá, você pediu, doaram 10 mil para a igreja? Mas espera aí, dízimo é para oferta, para órfão e para viúva. 10 mil comprou o quê? Comprou seu carro? Comprou, tá pintando parede? Você gasta 3 mil na laje de tinta e não consegue pagar 3 mil de cesta básica entregar? Aí a Bíblia fala que Deus não constitui nesse templo feito por mãos humanas. É por isso, para não amar aquilo que vai cair, quando Pedro diz, não ficará pedra sobre pedra. Então, você tem hoje muitas complicações para o juízo eterno. Então, no dia do juízo do Senhor, onde está diante dele os 12 anciãos, 24 anciãos, desculpa, os 12 apóstolos que sofreram, né, por amor a Cristo, os apóstolos, os discípulos. Quando você vê aquele cordeiro com 7 chifres, porque Jesus tem chifre, e o chifre de Jesus não é um chifre maligno, é um chifre que simboliza os 7 espíritos do Senhor, sentado com olhos vermelhos de raiva, de querer que vocês retornem para Ele o que Ele vos deu, pois muito é dado, muito é cobrado. Vocês vão olhar e vão dizer, verdadeiramente, eu vivi 30, 40, 50 anos na minha vida e eu perdi minha salvação. Porque eu fui desobediente, eu não insisti. Se é difícil, guarda essa palavra, eu quero que vocês marquem. Se é difícil entrar numa universidade, quanto mais entrar no céu. Eu vou repetir. Se é difícil entrar numa faculdade de medicina, por exemplo, quanto mais entrar no céu. Essa daqui foi forte. E olha que você tem tudo. Vocês têm tudo. Vocês têm tudo que vocês têm. E não é mérito humano. Não é mérito humano. Vocês têm tudo. Vocês têm tudo que pode trazer para vocês conhecimento, mas de causa e não de justiça. E aí que a gente olha e começa a dizer assim, meu Deus, o que se refere a isso? Então, é um trono estabelecido de glória, justiça e verdade. E trazem a dimensão do que realmente é o dia da vingança do Senhor. E da força e o poder que todas as igrejas vão dar conta das caras ovelhas que foram perdidas. Então você tem aí um vínculo administrativo com Deus, você tem o quê? Um vínculo também social, físico, metafísico, que seja
que é a igreja constituída pela sua mão, pelas ovelhas que você administrou, pelos ensinos que você deu. O que vai mais levar pessoas ao inferno vai ser pessoas que ensinam na internet. Porque eles estão falando que não é pecado e Deus fala que é. Então eles estão colocando Deus como mentiroso. Aí vai ser complicado. Vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Porque está colocando Deus como mentiroso. Vocês estão entendendo? Imagina você colocar Deus como mentiroso. Deus está falando, é pecado, eu não quero. Aí eu, não é não. É nada, isso aí é coisa de homens. Você tem um grande problema em relação a isso. Você tem um grande problema em relação a isso. Você dá ensino de uma coisa que você não sabe. Entende? Você dá ensino de uma coisa que você ainda não sabe. Então, tem que tomar sim a execução do juízo. Tem que tomar sim essa característica de temor. Então, eu vou deixar para dar mais ensino no outro canal em relação a tudo isso. A verdade, a justiça e o juízo que segue a Deus. Tá certo? Então, hoje para mim, o que eu passo para vocês é que o homem não pode perder o seu caráter, o homem não pode perder a sua dignidade, o homem não pode perder realmente o temor a Deus. Quero aqui, vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Se aqui tiver 700 comentários, quando chegar a 700 eu vou ficar vendo 700 comentários de ajuda, de vocês compartilhando, eu vou fazer um vídeo somente com a raiva de Jeová, o Deus que assassina. É difícil ouvir isso, né? O Espírito Santo assassinou 2 pessoas. Então Deus assassino. E aí vocês vão ver. E aquele vídeo vai tremor diante de vocês. Um abraço, continua ajudando a obra de Deus. Então, não fica repetindo comentários, isso é chato. Deixa as pessoas comentarem. Se elas querem mais, querem ouvir mais um pouquinho, porque eu sei que dá vontade de ficar um pouco mais. Um grande abraço, porque tudo que faz no Espírito se reflete as coisas do alto. Um grande abraço, muito obrigado pelas orações, muito forte o que hoje esse live manda para o seu pai, para sua mãe, para sua sogra. Fala, ouve o que esse pecador miserável pastor Júlio está falando. E vocês vão realmente voltar a temer a Deus e ver que não é brincadeira, que as coisas são muito sérias, é além do que a gente imaginamos. Um abraço e vou dar o ensino próximo do seu canal, o Deus assassino, Jeová o Santo. Vou pegar todas as escrituras que Deus assassinou homens na terra, que Deus fez com raiva. Eu não vou colocar o amor, vou colocar só o ódio de Deus. E vocês vão ver. Porque é fácil falar que Deus ama, mas o difícil é falar que Ele é fogo e consumidor. E é uma coisa que a gente precisa começar a conhecer. Um abraço, Deus abençoe. Pastor Júlio, cheio, usado pelo Espírito Santo, mais uma vez pela divindade do seu poder. E a honra e glória somente é dada a Jesus Cristo, que está acima de todo nome. Comenta aqui, compartilha essa live. E Deus abençoe. E ore pelo esse ministério e ajude esse ministério a crescer e arrecadar fundos para a clínica das mulheres, que é onde a gente quer realmente, o sonho nosso é tirar a mulher do crack. Que Deus abençoe. Fico na paz.